a mais um programa A Propósito, começando aqui, quer dizer, finalizando mais um domingo com um convidado aqui especial, o meu amigo Constantino Oliveira, ele que é filho de professora, e isso já nos enobrece bastante, já nos dá muito orgulho, né? E coordenador do curso de administração presencial do Centro Universitário Jorge Amado, mestre em administração, graduado em administração, experiência em alguns países que ele vai contar aqui pra gente, por onde ele passou e que bagagem é que ele traz, os olhares diversos que ele traz de outras culturas. E a gente vai falar aqui sobre carreira, sobre profissão, sobre o curso de administração. Você que está aí em casa assistindo a gente vai poder esclarecer as suas dúvidas juntamente com o Constantino. Constantino, seja bem-vindo. Muito obrigado. Acompanho o seu programa já há muito tempo. E a gente que está na área de docência, a gente entende que as histórias são elementos fundamentais para a gente aprender. E mais do que nunca, observar esse programa e aprender através das histórias das pessoas que passam por aqui é fundamental. Então, perfeito. Desde já agradeço o convite. Pronto. E é isso mesmo, que quem está assistindo a gente, a maioria são estudantes, e com certeza você tem muitos seguidores, e eu também, e a gente tem os seguidores do programa. Uma grande curiosidade, Constantino, que eu gosto muito do professor, é aquele que ele fala da sua história, né? Eu acho que o educador, quando ele traz as suas experiências de vida, isso enriquece muito mais o aluno do que os conceitos que a gente sabe que eles estão aí, né, em qualquer lugar, na internet, nos livros. Mas quando a gente conta as nossas experiências, elas são muito mais valiosas. Com certeza. E aí a gente está curioso para saber aqui do Constantino Oliveira Neto, né, filho de professora. Como é que começou a sua história? Como é que começou? Como é que a administração entrou na sua vida? Por onde você passeou? Por onde você andou? Bacana. Eu lembro de uma palestra de Steve Jobs, onde ele fala que só depois de um determinado tempo ele usa a expressão conectar os pontos. Ele consegue conectar os pontos da vida dele. Eu acho que na nossa vida acontece o mesmo. A gente só consegue identificar realmente o processo de aprendizado e o que é que valeu a pena, o que não valeu a pena, depois de um certo tempo, com um certo nível de maturidade. Obviamente a gente faz as escolhas iniciais, que curso eu vou fazer, e a minha escolha na época foi pelo curso de administração. Eu lembro que meu pai tinha muitos livros em casa, e um dos livros que ele tinha foi um livro de um autor chamado Ricardo Sembler, que ele intitulado Virando a Própria Mesa. E aquele livro falava um pouquinho sobre uma mudança que ele fez na empresa dele, e aquilo me entusiasmou muito. Então, eu fiz a procura pelo curso de administração, e durante o processo do curso de administração você vai experimentando, estagiando, indo para empresas, conhecendo outros tipos de empresas, diversas áreas, né? Naquela época, estudava de noite, trabalhava de manhã, fui analista de informações, estagiei em outras empresas também, né, CA, Bom Preço, etc. E durante esse processo você vai fazendo escolhas também. Sim. Qual é aquela área da administração, porque a administração é um curso muito amplo, qual a área da administração que te interessa, o que é que realmente você gosta, o que você não gosta, o que é que te traz alegria. Então, a escolha do seu propósito, ele vai acontecendo através das experiências e vivências que você vai tendo durante o percurso. Isso é fundamental para o aluno, ele se perceber, né, o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena, e identificando essas oportunidades. Então, eu fui tendo experiências e identificando o que é que eu quero e o que eu não quero. No final do curso de administração, né, você começa a se perguntar, e agora, eu vou fazer o quê? Eu estava empregado já, tinha uma vida relativamente tranquila, né? Estava trabalhando, estudando, mas eu achava que deveria fazer mais. E na época, isso foi na década de 90, no final da década, no início dos anos 2000, se falava muito sobre MBAs, né? MBAs lá fora, e aí eu saí do Brasil, juntei tudo que eu tinha e vendi e tal, falei, vou sair do país, e fui tentar fazer um MBA nos Estados Unidos, que era basicamente o que se falava que era um passo, o passo que você deveria dar na carreira de um administrador. Meu inglês não era muito bom, então eu passei um ano estudando, porque quando a gente tenta o mestrado em administração, o MBA lá fora, existe um teste chamado GMAT, né, que os americanos fazem, os estrangeiros também, todo mundo tem que fazer, e é uma nota de corte para as grandes universidades, Harvard, MIT,
Stanford, ou qualquer outra universidade, eles olham essa nota do GMAT. Eu passei um ano estudando o GMAT, estudando inglês e conhecendo. Vivi em Boston, que é uma cidade que cheira a área acadêmica, apesar de ser uma cidade histórica, e tem as duas das principais universidades americanas, MIT e Harvard, né? Então é uma cidade que é muito acolhedora nesse sentido acadêmico, muito jovem também, os jovens começam a sair, então é uma cidade bonita, etc. Vivenciei outras coisas, obviamente, durante o percurso, não estava só estudando. E quando eu, no final do ano, fui fazer o GMAT, a minha nota não foi suficiente para as universidades que eu tinha escolhido para fazer. Talvez porque eu tenha mirado em universidades muito altas, eu não sei se deveria ter feito, mas foi uma experiência bacana, né? Então, eu tentei entrar em determinadas universidades, 2 universidades que não foi nota suficiente. Depois de lá, eu fui para o Canadá, passei mais 4 anos, assim, fui para o Canadá e aí já casei, tive filhos, né? Abri determinada empresa lá, na área de construção civil, no Canadá. Tive outras experiências também, até que surgiu um convite aqui na Salvador para que eu voltasse para Salvador para assumir determinada empresa ou área aqui, né? Eu aceitei o convite. Na época eu estava com 2 filhos, com a esposa. Então, essas mudanças são importantes, geram dificuldades, mas ao mesmo tempo foram mudanças importantes para que eu pudesse me compreender como administrador, né? Depois eu passei de uma empresa para outra, abri minha própria empresa, abri uma segunda empresa, né? E aí, nesse meio tempo, fui para a área acadêmica, comecei a ensinar, né? Fiz mestrado. Então, a história ela não é uma história linear, né? É uma história onde você vai subindo e descendo, pontos altos e baixos, mas, como eu comecei falando, você só começa a unificar esses pontos e dizer, poxa, valeu a pena depois de um certo tempo, depois de um certo nível de maturidade. Então, as experiências foram importantes para isso. Não, isso que você está trazendo é importante para quem está nos assistindo, porque assim, as pessoas ficam, será que se eu fizer, será que se eu não fizer? E aí você conta aqui para a gente que você fez. E agora no seu relato você traz para a gente assim, valeu a pena, né? Foi significativo, então o pior seria se você não tivesse feito e você ficasse se perguntando, né? Poxa, se eu tivesse feito, né? E aí as pessoas ficam muito nessa, né? Se eu fizer, se eu não fizer. Então eu acho que o ideal é fazer, né? Então assim, não tá bom, para, não tá bom, volta, recomeça, né? E quando você falou também da questão da bagagem, né? Que você juntou o pouco que tinha e foi, e aí você fala e finaliza dizendo que você voltou, em outras palavras você disse isso assim, eu voltei com a mala cheia e com grandes preciosidades, né? Que são os filhos e o casamento, né? Então isso também é um grande aprendizado, né? Isso fez com que você amadurecesse, né? Como pessoa e como profissional. Perfeito. E no curso de administração da Unijorge, a gente é sempre convidado para as escolas e a gente sempre conversa sobre propósito, né? Coincidentemente o mote do programa. E os alunos eles sempre questionam essa questão qual o meu propósito. É óbvio que é um momento de muita dúvida, o que é que eu vou fazer, que tipo de curso eu vou fazer. E uma das coisas que eu sempre falo, obviamente, eventualmente eu vou comentar sobre os meus relatos pessoais, mas a gente também, eventualmente, leva alunos para contar os seus relatos, é que a gente tem que se permitir tentar, né? Se permitir errar, mas mais do que nunca, se permitir ter experiências. Porque é a partir dessas experiências, boas ou ruins, que a gente vai nos construindo. Eu confesso para você que eu tenho mais arrependimento daquilo que eu deixei de fazer do que aquilo que realmente eu fiz e errei. E o processo de aprendizado, ele deve acontecer através do erro, né? Os locais que melhor preparam as pessoas são aqueles locais onde permitem o aluno ou a pessoa a errar. Então, onde você tem um espaço de erro, é um espaço também de aprendizado. Aquela pessoa que não tenta, que não se propõe a fazer algo diferente, consequentemente, ela vai ter muita dificuldade de errar. Eu lembro que eu tinha, na época que eu me formei em administração, a gente tinha um modelo de gestor, chamava-se
é Jack Welch, que era o presidente da General Electric, a GE. E um vídeo de Jack Welch, a pessoa pergunta para ele, você acerta muito, como é que você faz? Ele falou, eu acerto muito porque eu tento muito e, consequentemente, eu também erro muito. Só que as pessoas visualizam os meus acertos, né? Mas eu errei muito também. Então, o erro é fundamental. O erro é e a universidade, ela é um ambiente propício para que as pessoas possam errar, né, e refletir sobre o seu erro. Obviamente, o erro ele só é válido a partir do momento que você reflete sobre ele. Então, a busca do seu propósito, do que você quer, ele não é uma busca linear, né? É uma busca que vai ocorrendo durante a sua vida e na tentativa, altos e baixos, tentativas e erros. E a partir de um determinado momento você vai dizer, talvez você não diga especificamente que você quer ser administrador, mas eu entendo que o meu propósito, de alguma forma, e por todas as experiências que eu passei, estão linkadas a você melhorar organizações. Eu, pessoalmente, acredito que você melhora o mundo através de organizações melhores. Então, se eu sou coordenador do curso de administração, se eu sou professor do curso de administração, se eu empreendo, né, se eu fui gestor de empresas, tudo isso está linkado ao meu propósito. Está linkado a um propósito de transformar as organizações em locais melhores, né, para as pessoas e, consequentemente, transformar o mundo em um mundo melhor. Agora, Constantino, existiu por muitos anos um estigma, graças a Deus que isso quebrou já, de que a administração era um curso que não precisava ser feito, que todo mundo administrava, que todo mundo sabia administrar, né? E com o passar do tempo a gente foi vendo com o crescimento do curso, que no Brasil é relativamente novo em relação aos Estados Unidos. E aí eu queria que você comentasse quais foram as transformações que aconteceram no curso de administração, que deu essa cara nova, que as pessoas começaram a perceber o quanto ele é importante para a sua vida pessoal e sua vida profissional também. O curso de administração é um dos maiores cursos, não só hoje na Unijorge, mas no país inteiro, né? Ele está sempre despontando entre o quarto, terceiro, quinto maior curso no país. A procura é muito grande. É talvez um dos cursos que mais propicie estágios para os alunos, né? Então você tem uma possibilidade muito grande. Mas quando a gente fala de organização, a gente está falando também de um local ou de algo que é extremamente amplo, né? A gente normalmente costuma dividir a organização em áreas, então tem a área financeira, a área de gestão de pessoas, a área de marketing, a área de produção, logística. Então a gente faz isso, mas de uma maneira didática. A gente faz isso mais do que nunca. A gente percebe que os modelos organizacionais eles estão mudando, estão se tornando mais leves, mais rápidos, mais ágeis e, consequentemente, você tem achatamentos hierárquicos, tem mudanças de modelos de organizacionais que, para a gente, como coordenador e professor, é um desafio também para estar acompanhando o que existe e as mudanças que estão tendo no mercado. Então, o curso de administração, ele tem mudado, obviamente, o seu modelo, o seu estilo, justamente para atender uma necessidade que existe no mercado. Ou seja, se as organizações mudam, consequentemente, as pessoas elas devem acompanhar essa mudança e entender o que está acontecendo. Dentro do curso de administração, você, obviamente, tem competências que são específicas das áreas. Então, você tem competências específicas da área de gestão de pessoas, competências específicas da área de marketing e da logística, né, a parte de produção, etc. Você vai passando para ter essas competências específicas, mas mais do que nunca, uma coisa que a gente entende é que as competências gerais e algumas competências que a gente chama de soft skills são fundamentais. Você saber lidar com o outro, né, ter uma noção de soluções para complexidades organizacionais e dar resoluções mais imediatas, você conseguir entender de uma forma muito clara problemas de negociação, né, resoluções de conflitos. Então, esse tipo de competências são competências também fundamentais para que o aluno de administração ele possa se desenvolver. E aí eu entendo que, mais do que nunca, as competências específicas elas podem ser treinadas de uma forma muito direta, né, muito explícita. Mas as competências emocionais, né, as competências interrelacionais, elas são competências que são difíceis de ser treinadas, mesmo dentro das universidades. Então,
você aprende fazendo. Você, obviamente, leva um arcabouço conceitual para que você possa desenvolver isso, mas você precisa desenvolver através da experiência, vivenciando ela. E aí isso que você está falando me remete e me fez lembrar o Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial de 2019, que aconteceu na Suíça, que uma as principais competências que apareceram na discussão lá foi criatividade e inovação. Né? E aí vem a questão da gestão de conflitos também e tal. Mas falando de criatividade e inovação, o que é que o curso de administração hoje coordenado por Constantino, lá na universidade, no Centro Universitário Jorge Amado, o que é que ele traz de criatividade e inovação para os alunos, para os estudantes ou para aqueles que estão nos assistindo e querem fazer parte do Centro Universitário? Bacana. Com o nosso intuito sempre de desenvolver justamente essas competências e lidar com essa possibilidade de acompanhar as organizações e suas mudanças, a gente tem alguns diferenciais que são fundamentais. Então, por exemplo, lá a gente tem um núcleo de práticas empreendedoras, a gente chama de NPE, onde a ideia é justamente você desenvolver e divulgar uma cultura de empreendedorismo, onde as pessoas possam entender o que é um empreendedor, possam pensar na abertura de um próprio negócio, né? Tentar participar de eventos com um cunho, obviamente, educacional, mas também mais profissional. Você tem, agora a gente está finalizando, os alunos estão finalizando a Empresa Júnior, é uma experiência prática formidável, onde eles vão para empresas e realmente fazem trabalhos de consultoria junto com outras organizações. Você tem estruturas, infraestruturas dentro da nossa própria, nosso próprio campus, onde você tem, por exemplo, salas de metodologias ativas. A gente tem professores que são professores capacitados, né? Professores que estão convivendo com essas mudanças e, para isso, a gente precisa ter pessoas que tenham o conhecimento necessário para passar para o aluno. E é um curso que está em constante mudança, ou seja, a nossa matriz curricular ela está aí justamente para atender o mercado, para entender que quando o aluno sai da nossa instituição, ou seja, esse egresso, ele tem as competências necessárias, pelo menos as mínimas competências necessárias para esse mundo, como você falou aí, a quarta revolução industrial a gente está vivenciando agora, para um mundo que a gente não tem muita certeza. Sim. Então, a maior competência é justamente a capacidade de se adaptar e mudar constantemente. Eu acho que isso é fundamental para o nosso aluno. E aí a gente vê muita discussão, né, sobre as profissões do futuro, sendo que a gente não sabe nem quais que a gente está fazendo hoje, quais são as profissões, o que é que a gente está fazendo hoje. Porque está faltando justamente isso que a gente falou aqui, propósito, né? Perfeitamente. Significado daquilo que a gente faz. O que a gente faz precisa trazer um significado. E eu vejo muito isso na sala de aula, né? Às vezes a gente passa uma atividade para o aluno, aquilo tem que trazer um significado para ele, precisa ter um significado, senão para ele não faz sentido. Né? E às vezes a gente quer pegar um modelo pronto, que já aplicou lá anos atrás ou meses atrás, e a gente joga na sala e o aluno fica se perguntando, poxa, eu vou usar isso aqui aonde? O que é que eu vou fazer com isso? Né? E aí, Constantino, quanto tempo já de experiência de coordenador de curso? Bom, eu tive experiência anterior antes de vir para a Unijorge, né? Eu acho que hoje eu tenho em torno de quase 4 anos como coordenador, tenho muito mais tempo em docência, né? Quando me convidaram a primeira vez para ser coordenador, eu neguei, a segunda vez eu neguei. E aí os convites vão surgindo, né? Até o próprio ensino nunca foi uma coisa que foi minha meta pessoal, nunca pensei, depois do curso, demorei muito até comparado com os meus colegas que ensinam. Eu fui ser professor depois que fui fazer meu mestrado, fiz meu mestrado pensando em escrever, meu propósito não era ensinar, e aí surgiu a primeira oportunidade para ensino, e eu fui gostando, fui me adaptando, fui me dando bem, e os convites vão surgindo, obviamente, e você vai refletindo, diz não, uma outra oportunidade diz sim, e aí a área acadêmica, ela vai tomando. Eu, pessoalmente, acho que educação é algo fundamental, mas educação no Brasil é algo, mais do que fundamental, é algo essencial. Se a gente pensa em transformar esse país em algo que a gente realmente almeja e deseja, eu não acho que a educação é um meio para a transformação, eu acho que a educação é o único meio para realmente transformar esse país em um local que a gente deseja, né? E a gente viu países que fizeram isso, aplicaram investimentos profundos, e obviamente não estou falando aqui só de investimento financeiro, mas criaram um propósito nacional para que houvesse uma educação de qualidade e, consequentemente, esses países se transformaram.
Eu acho que isso faz com que esse sentimento de pertencer hoje à área acadêmica, de gerir um curso, né, me traz uma grande alegria, né, que é justamente entender que esse papel de gestor e educador são dois papéis fundamentais para transformar a realidade que a gente vive. Verdade. E aí, falando sobre isso, a gente vê que quem está na docência não fica muito tempo se ele não se apaixonar, se isso não trouxer para ele um significado e um propósito. Né? Ele acaba transitando aqui e ali, como diz no mercado, faz um bico aqui, faz um bico ali, mas quando ele realmente pega a essência e ele entende a responsabilidade que ele tem sobre essa gestão da docência, ele vai e não pensa em parar, né? Agora, desculpa te interromper, eu queria falar aqui, o perfil do egresso, Constantino, quem é o perfil do egresso? Qual é o perfil do egresso de administração? Pronto, eu acho bacana essa pergunta porque o perfil de hoje não necessariamente vai ser o perfil de amanhã e não necessariamente foi o perfil da época que eu me formei. Então, a gente entende que como as organizações mudam, automaticamente a gente deve repensar as competências que esse egresso deve ter quando sair da faculdade, da universidade. Então, a gente entende que o perfil do egresso é um perfil onde ele deve entender profundamente dos conhecimentos específicos, ou seja, ele tem que entender quais são os passos da gestão de pessoas, ele tem que entender o que é logística e quais são sua interface com a organização, tem que entender produção, tem que entender de marketing, e tem que entender os mecanismos. O aluno que sai de lá, ele tem que saber fazer uma pesquisa de mercado, ele tem que saber fazer um processo de contratação, ele tem que entender das leis trabalhistas. Todas essas competências específicas são fundamentais. Mas, mais do que nunca, esse profissional, esse egresso, ele tem que saber entender que ele está em constante mudança. Então, nós da Unijorge, a gente compreende de forma muito clara que o processo de educação é um processo contínuo. E as competências que a gente chama de soft skills, elas são fundamentais. E a gente percebe isso claramente quando a gente vai para organizações. Pessoas realmente que têm um profundo conhecimento técnico, mas não sabem se comportar, não sabem falar com o outro, não sabem dialogar, não sabem ouvir, né? Como é difícil hoje, cada vez mais, ter uma escuta ativa, né? As pessoas não conseguem criar processos de empatia, elas não conseguem negociar as suas... Talvez a palavra vender para algumas pessoas soe pejorativa, mas a gente utiliza muito em administração a importância de você saber vender suas ideias, saber se vender, isso é fundamental. E isso é importante, não é algo negativo, você tem que saber lidar com o outro. Todos nós somos seres gregários e vivemos em conjunto. E mais do que nunca entender que a organização é justamente uma união e comunhão de pessoas, isso faz com que você tenha que ter as competências necessárias para conviver em grupo e saber lidar com essas diferenças. Então, uma das competências fundamentais do egresso é justamente saber lidar com essa multiplicidade de diferenças que existe na organização e essas complexidades que estão vindo, né? Saber lidar com as pessoas que estão querendo negociar com você, as pessoas que estão em conflito, entender como é que você pode solucionar problemas que as pessoas não conseguem enxergar de uma maneira muito clara. Não necessariamente você vai dar a solução, mas você propor um problema de maneira diferenciada para que as pessoas visualizem. Então, essas competências que são competências mais comportamentais, elas são fundamentais para o administrador. Agora, com o último resultado que saiu agora em setembro do IBGE, a Bahia lidera o ranking de desemprego, né? De pessoas desempregadas. Como é que está o campo para o pessoal que está fazendo, que está cursando ou quem está querendo entrar em administração? Como é que está a área de administração no mercado de trabalho? E quais são as perspectivas, quais são os caminhos que a administração propõe para que ele possa empreender, ser CLT? Quais são as propostas? O curso de administração ele dá uma multiplicidade de opções. Então, você pode ir para a área pública, né? Pode fazer um concurso, você pode ser um consultor, você pode ser professor, você pode entrar em uma organização e trabalhar em determinada área específica, RH, marketing, produção, logística. Você pode abrir seu próprio negócio, mais do que nunca as pessoas procuram. É curioso como as próprias escolas, como eu tenho ido,
elas me pedem para falar de empreendedorismo, né, sobre startups, sobre modelos ágeis de organizações, modelos simplificados. E hoje você consegue, na verdade, abrir empresas dentro da sua casa, né, com processos muito simplificados e fáceis. A tendência é que, principalmente com a dificuldade do mercado, que haja mais empreendedor, o que por um lado é bacana, mas por outro lado eu vejo com certo zelo. Eu entendo que um bom empreendedor é aquele empreendedor por propósito e não por necessidade. Me preocupa as pessoas empreenderem como uma saída financeira. Não porque não deve acontecer, né? Mas a minha crença é que as organizações devem ser criadas com um propósito profundo daquilo que você deseja, e esse desejo ele deve ser positivo a um determinado modelo no qual você não vai só impactar na sua vida pessoal, mas você deve impactar na vida das pessoas que estão ao seu redor, seja dentro da empresa ou seja fora da empresa. Então, eu acho que empreender é um dos pontos fundamentais. A gente fala muito, o discurso, as pessoas procuram muito sobre isso, mas você comentou um ponto fundamental, né? Qual é o seu propósito? A partir do momento que a gente identifica nosso propósito, fica muito mais fácil para a gente traçar caminhos, né, na nossa jornada. Então, empreender, ele é uma das opções, não é a única opção, é uma das opções, mas cada vez mais a procura se torna muito grande. O que eu acho que é fundamental, e todos nós professores a gente consegue ver isso, tem alguns alunos que têm alguns brilhos nos olhos, um pouquinho, acho que apresenta mais esse brilho do que outros, né? Mais latente, né? Eu acho que um dos nossos papéis é justamente despertar mais brilhos, né? Mas esses que conseguem ter determinados brilhos, você percebe que no mercado eles se destacam. Então, sim, alunos meus que passaram e a gente percebeu que tinha alguns brilhos, você percebe hoje claramente. Tiveram oportunidades iguais dentro da universidade, tiveram professores iguais, e eles se destacam de uma forma muito forte no mercado. Mais do que nunca, obviamente a ideia utópica de querer mudar todo mundo, isso não é o que a gente quer, mas o que nós, como professores ou como coordenador de curso, é proporcionar possibilidades para eles, né? Proporcionar vivências. Então, e para que haja mais pessoas com brilhos nos olhos, que eu acho que isso faz um diferencial. E esse brilho, ele nasce do seu próprio conhecimento, né? O meu propósito, ele nasce do meu autoconhecimento, da minha identificação, da minha história. Então, quando você começa... o Simon Sinek, que é um autor que fala muito sobre propósito organizacional, ele vai dizer que o propósito ele é construído a partir das suas histórias. Então, a partir do momento que você começa a pensar no que você viveu, no que você gostou, não gostou, das experiências positivas e negativas, você vai identificando também aquilo que te traz alegria. Sim. Porque, no fundo, a gente quer ter alegria. Óbvio que a felicidade contínua é uma utopia, mas eu não posso esperar o sábado e o domingo para ser feliz. Eu preciso ser feliz durante o percurso também. Então, a identificação do propósito, ele traz isso para a gente. Agora, a gente tem visto muitas faculdades surgindo e o primeiro curso que nasce é administração. Então, nós temos muitos cursos de administração esperados por aí e o pessoal que está assistindo a gente, eu queria que o Constantino, o coordenador, dissesse assim, qual é o diferencial e o que é que o Constantino, enquanto coordenador, o seu corpo docente, e o Centro Universitário Jorge Amado oferece para que esse aluno seja realmente um grande administrador. Bacana. Além, obviamente, da estrutura que a gente oferece, de um nome no mercado, que faz uma diferença muito grande, ou seja, você ter no seu diploma Unijorge é um diferencial por si só. Eu acho que existe um comprometimento entre o nosso corpo docente, primeiro, nessa construção desse perfil do egresso. A gente entende que a gente deve dar o nosso melhor enquanto a gente estiver lá. E acho que os nossos professores estão imbuídos. Depois eu acho que existe algo que é fundamental, esse constante aprimoramento também de nós, professores. A gente está em constante processo de mudança para atender as mudanças do mercado. Então, ter uma empresa júnior é importante, ter um núcleo de práticas empreendedoras é importante, ter instalações que acolham nossos alunos de maneira bacana é importante, mas o diferencial é o professor dentro da sala de aula, né? Ali que acontece a mágica, ali que acontece justamente o processo no qual os alunos estão procurando. Então, eu diria que o nosso diferencial fundamental, obviamente,
a gente tem práticas pedagógicas e metodológicas diferenciadas, a gente utiliza design thinking, a gente utiliza modelos práticos dentro da sala de aula, mas é o nosso professor imbuído, né, do espírito de que ele se entende como um processo de transformação, né? E acho que isso faz toda a diferença. Quando o próprio professor entende seu propósito, né, ele consegue transformar a vida das pessoas dentro da sala de aula. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, pessoal, mas não está no script, né? Vai fugir do tema, mas eu conheço o Constantino, a gente trabalha na mesma instituição, lá no Centro Universitário Jorge Amado, e ele é sempre essa linha, assim, essa tranquilidade e essa serenidade. E aí eu vou perguntar aqui, o que é que tira o professor Constantino do sério? Não só o professor, mas a pessoa, o ser humano. O que é que tira, o que é que faz você perder essa calmaria e essa tranquilidade? Eu não sei se eu estou sempre tão calmo assim. Eventualmente eu saio desse espírito tão tranquilo. Curiosa a sua pergunta. Eu outro dia estava relendo um livro que eu acho bacana, né? E que fala muito de propósito, que era Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl. E ele conta a sua história dentro de um campo de concentração. E vai falar do propósito, como é importante o propósito. Um livro muito interessante. Não só isso, vai criar toda uma metodologia dentro da psicologia, chamada logoterapia, que é através da busca do propósito para o ser humano. E o sentido da vida. E acho que o tratamento das grandes angústias deve vir através disso. Mas tem uma parte no livro que é curiosa. Ele fala toda a mazela que uma pessoa que é colocada dentro do campo de concentração, comendo uma vez por dia, sobre a câmara de gás, sobre os amigos que vai perdendo, perdeu toda a família. Mas a coisa que mais tirou ele do sério foi o momento onde um guarda, ele bate no rosto dele por uma coisa que ele não tinha cometido. E aquilo indignou ele, ou seja, não foi o frio, não foi a fome, não foi a humilhação, foi alguém ter feito algo que ele achou injusto, né? Ou seja, eu acho que comigo acontece algo parecido quando eu percebo que para mim, as pessoas acreditam determinadas coisas comigo, para mim, que não são necessariamente o que eu sou, o que eu faço. Algum tipo de injustiça, isso acaba me irritando um pouco. É óbvio que a busca dessa paz interior, né, desse estado de tranquilidade, desse estado de mindfulness, etc., deve ser uma busca contínua. Eu não acho que ninguém vai 100% sempre ter, mas eu acho que a nossa vida fica muito mais tranquila quando a gente começa a entender que, às vezes, o que o outro lança para a gente é um problema do outro, não é necessariamente nosso problema. Quando a gente consegue compreender isso, eu acho que a tendência é que a gente consiga olhar as ações alheias de uma maneira muito mais tranquila, né? A gente vive em sociedade, a gente é agredido a todo momento, de diversas formas. Seja por uma pessoa que está passando fome na nossa frente, seja por alguém que está falando alguma coisa para a gente. E essas agressões diárias, a gente tem que aprender a conviver e entender. E não necessariamente passar a mão, não é isso, a gente não tem que... Né, mas não internalizar. A gente tem que ver como um problema do mundo e do outro, e não necessariamente os nossos problemas a gente tenta melhorar. E talvez com um certo ingênuo meu, eu acho que a partir do momento que eu consigo me modificar, eu consigo modificar as pessoas que estão ao meu redor e, consequentemente, as pessoas podem modificar o mundo que está ao redor deles. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar para dentro, né, e entender quem a gente e por que a gente está aqui. Você sabe que você falou uma coisa interessante que eu falo muito com meus pacientes, né, no processo terapêutico, que às vezes a gente quer mudar o outro, mas a gente muda o outro quando a gente muda o nosso comportamento. Às vezes o comportamento do outro é reflexo do nosso e a gente não se dá conta disso. Então isso significa que o Constantino também de vez em quando ele sai da... Sai. Então isso significa também que eu sou normal. Todos nós somos normais, né? Tem uma anedota interessante de Gandhi, né? Em determinado momento, uma mulher chega para Gandhi, e uma reunião que demora muito tempo, chega de uma cidade distante, chega para Gandhi e fala: Gandhi, eu queria que você falasse com meu filho para ele parar de comer, ele come muito açúcar. E um menino gordo, não sei o quê, e eu queria que você falasse com ele, porque ele está tendo problemas de saúde. E aí Gandhi fala: volte na próxima semana. E ela estranhou porque
ela vinha de uma cidade muito distante, e aí ela traz o filho na outra semana, depois de andar muito tempo e tal. Ela novamente fala com Gandhi, e Gandhi olha para ele e chega para ele e fala: pare de comer açúcar. Ela fica sem entender. Você pediu uma semana para vir aqui e simplesmente falar para ele para parar de comer muito açúcar. Aí ele fala para ela: é porque até semana passada eu comia muito açúcar, né? Então a gente só pode falar para o outro a nossa verdade. Enquanto não é verdade para mim, o outro não vai acreditar. E mais do que nunca, eu que sou pai, né, e nós que somos professores, a gente entende que, fundamentalmente, o que faz com que as pessoas aprendam são as nossas experiências, né, a nossa atitude, não necessariamente as nossas palavras, né? O processo de transformação ocorre através das nossas atitudes perante o outro. Isso é fundamental. Constantino, se deixasse aqui, seriam 2 domingos, porque o papo bem interessante, rico, cheio de informação, né? Muito bem. Você traz uma experiência muito grande, uma riqueza de vida muito interessante. E agradecer sua presença aqui, dizer que está sempre aberto aqui, disponível para você voltar, né? E contar outras histórias, que eu sei que tem muitas histórias aí, inclusive do atleta Constantino, né? E mais uma vez agradecer, muito obrigado. E deixa aqui uma mensagem, onde é que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais, e deixar uma mensagem para os nossos alunos, futuros alunos e futuros profissionais. Bacana, eu que agradeço. Como eu falei no início aqui, mais do que nunca, dividir histórias é algo fundamental. Eu acho que o processo de aprendizado, ele ocorre através da nossa vivência, mas fundamentalmente também da vivência do outro, para que a gente possa entender onde o outro errou e acertou, e talvez não necessariamente passar pelos mesmos erros. Então, programas como esse são fundamentais. Eu talvez não seja tão assíduo na mídia social, tenho o Instagram, constantino.oliveira, tenho o meu Facebook também, constantino.oliveira, não é muito utilizado, e o e-mail da instituição, onde as pessoas podem me achar, né, constantino.oliveira@unijorge.edu.br. As pessoas que queiram conhecer o curso de administração, queiram apenas trocar uma palavrinha, conversar comigo, estou à disposição para que vocês possam dialogar. O diálogo é sempre importante. Muito obrigado pela oportunidade. Então, vocês que estão aí em casa, foi lançada a oportunidade, curso de administração, fiquem atentos, coordenado por um grande professor, um grande profissional, um grande ser humano. Então fiquem atentos que no próximo domingo teremos mais um convidado e tenham uma excelente semana. Obrigado pela participação.